É pecado não ir na missa aos domingos? Sim ou não? Note que estamos fazendo uma pergunta para católicos. Se é pecado ou não ir na missa aos domingos? Eu começo essa resposta para esta pergunta, que é relativamente simples a resposta, mas a pergunta muitos católicos se fazem. Não sabem ao certo se sim ou não. Porém, aí vamos na resposta. Eu começo a resposta com uma pergunta. Com quem você se encontra na missa no domingo? Essa é a grande pergunta. Na verdade, a pergunta não é se é pecado ir na missa ou não. A pergunta é com quem eu vou me encontrar? Com Jesus Cristo. É com Jesus Eucarístico que nós nos encontramos na missa aos domingos. E aí eu pergunto para você, se eu vou me encontrar com Jesus Eucarístico, será que eu não vou fazer um esforço para ir ao encontro dele na missa aos domingos? Por exemplo, se marcam para mim uma entrevista de trabalho às 15 da tarde, numa quarta-feira, e você precisa daquele trabalho, você vai faltar naquela entrevista? É lógico que não. Você vai fazer de tudo para chegar lá. Ou se você, quem sabe, marcou com uma garota para se encontrar com ele, ou um garoto, uma mulher, um homem, vão fazer um encontro. Você vai faltar naquele encontro? Você está afim daquela pessoa? Só com isso já temos a resposta, não é verdade? Nós vamos nos encontrar com quem? Com Deus na missa. Se você vai se encontrar com Deus, você não vai realmente querer ir à missa para encontrar-se com Jesus Eucarístico? Então, mas agora vamos à parte realmente técnica da resposta. O número do Catecismo da Igreja Católica, ele diz assim, no número 2181 e no número 2182, diz assim, todo católico batizado que já tenha feito a primeira comunhão tem a obrigatoriedade de participar da missa aos domingos. É isso que diz no número 2181 e 2182 do Catecismo. Todo católico batizado tem a obrigatoriedade de ir à missa aos domingos, a não ser por causas graves. Por exemplo, uma pessoa está cuidando de um doente, né, e não consegue sair. Aí é uma causa grave. Ou uma pessoa tem um trabalho que trabalha o domingo todo e não tem como ir à missa aos domingos, certo? Ou uma pessoa que está doente, e assim por diante. Tem causas que são graves. Se uma pessoa não se encaixa nessas causas graves e simplesmente não foi na missa, ou por preguiça, ou por falta de organização, né, porque às vezes não nos organizamos, ou por falta de interesse, esta pessoa, diz o Catecismo, não sou eu, o professor Adilson que estou inventando, essa pessoa comete um pecado grave. Está escrito no Catecismo. Quem não vai à missa aos domingos comete um pecado grave. Entenderam a importância da missa aos domingos? Às vezes a gente tem uma festa, né? Amanhã é festa de aniversário do meu amigo e vamos ficar o dia todo lá na piscina. Na piscina, tomando uma cervejinha, churrasquinho. Vai na missa de manhã. Ou vai na missa à tarde. A liturgia da tarde, ela é a mesma liturgia do domingo. Mas professor, eu vou na missa então durante a semana. Esse domingo eu tenho churrasquinho, eu vou na missa a semana. Não. A missa da semana não substitui a missa do domingo. A obrigatoriedade da missa é a missa do domingo.
ou no caso, na missa do sábado à tarde, que vale como missa dominical. Correto? Então, esse é o preceito. De fato, se vocês buscarem no livro do Êxodo, no capítulo 20, ele fala abertamente da importância de guardar o dia do Senhor. E nosso Senhor, quando ressuscita Jesus Cristo, ele nos deixa o domingo como nosso dia. E um bom católico que vive o domingo de verdade não é simplesmente descansar do trabalho, estar com a família. Isso é o mínimo. Um católico que vive o domingo de verdade é um católico que participa da Eucaristia, que vai na missa nos domingos. Agora bem, alguém vai me perguntar, mas professor, eu não posso receber a Eucaristia. Isso não te isenta de faltar à missa. Digamos, uma pessoa que não pode receber a Eucaristia por algum impedimento que deva ter e não pode receber a Eucaristia. Isso não quer dizer que você simplesmente daí não vai mais na missa. Você também tem a obrigatoriedade de ir à missa. Quem sabe não vai receber a Eucaristia na missa, mas a obrigatoriedade de ir à missa sim, porque é um preceito e é um mandamento de Deus, terceiro mandamento, e também um mandamento da Igreja. Todo católico tem a obrigação de ir à missa. Não esqueçam dos números 2181 e 2182 do Catecismo da Igreja Católica. Espero que essa breve explicação possa te ajudar a você entender que nós temos a obrigação de ir na missa. Porém, você não vai na missa por obrigação. Você vai por amor a Jesus, porque na missa você vai encontrar a Jesus Cristo. Vocês entenderam a diferença? Nós não vamos na missa porque, se eu não vou na missa eu vou para o inferno, porque é um pecado grave. Então eu tenho que ir porque senão eu vou para o inferno. Não, você vai na missa porque você ama Jesus, porque lá você vai encontrar Jesus. Sim, tem a obrigatoriedade do preceito, do mandamento, mas lá nós encontramos a Jesus Cristo. E nós vamos à missa porque nós amamos a Jesus Cristo. Além da obrigatoriedade, nós vamos por amor. E por último, alguém pode perguntar: eu fui à missa e senti na minha consciência que cometi um pecado grave. Que faço? Comungo ou não? É bom não comungar. É bom esperar. Participou da missa, tranquilo, não comunga. Busca um sacerdote, se confessa e na próxima missa você recebe a comunhão. Ok? Então a melhor coisa é isso, não comungar. Professor, mas eu faltei na missa 2 domingos por preguiça mesmo, não quis ir. Cometi um pecado grave? Sim, cometeu um pecado grave. Então na próxima missa que você for, se você não se confessou desse pecado, é bom também não comungar. Primeiro se confessa, pede perdão sincero a Deus, por meio da confissão com o padre. Padre, eu faltei à missa, peço perdão a Deus. Recebe a absolvição de Deus, depois volta a comungar. Espero que essa breve explicação tenha te ajudado, para que você, que é católico, viva realmente aquilo que é a missa. Valorize realmente aquilo que é a missa. E tem um ditado muito bonito, né? Domingo sem missa, semana sem graça. Isso eu aprendi lá com meu pai, quando era criança ainda. Domingo sem missa, semana sem graça. Você católico, busque a Jesus na Eucaristia nos domingos, alimente a tua alma com Jesus Eucarístico através da Santa Missa. Que Deus te abençoe e que seja louvado o nosso Senhor Jesus Cristo e que Nossa Senhora nos proteja. Amém?